See the money almost done. Feel you, getting all the peace of mind. Feel wild. Everybody wanna know how it feel. Everybody wanna see what it's like. Well, baby, wanna be a queen. Well, alright. We all deserve to find the peace in this life. Olá, muito boa tarde. Começando mais um Justiça em Ação e no programa de hoje você vai ver, no quadro Fala Doutor, o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador. No segundo bloco, teremos o advogado criminalista e professor universitário Adelmano Benigno falando sobre ação controlada. Teremos também no terceiro bloco um resumo do que aconteceu no mundo jurídico aqui de São Luís. E no quarto e último bloco, o advogado Diego Sá tira as dúvidas do telespectador no quadro Justiça e Trabalho. Bom, eu quero falar das nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram com uma grande novidade que são as lives. Para você que não conhece ainda a live, são os ao vivos, toda quarta-feira, às 21 horas, sempre uma entrevista com uma personalidade jurídica aqui de São Luís do Maranhão. Então, curta, siga o nosso Instagram, estaremos ao vivo na próxima quarta-feira entrevistando uma personalidade jurídica de algum ponto da ilha. Então eu quero te convidar a seguir a nosso Instagram, @Justiça em Ação. E também curta a nossa fanpage lá no Facebook também, Justiça em Ação. E agora eu aciono o nosso amigo doutor Rômulo Serra com o quadro tão esperado, Fala Doutor. Eu já estou aqui no estúdio com o doutor Rômulo Serra, que vai falar sobre os seus direitos, os direitos do consumidor, o direito de você que de repente contrata algum serviço ou faz uma compra. Meu amigo Rômulo Serra já está aqui no estúdio. Doutor Rômulo, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É um prazer, Fidelio, estar mais um sábado aqui no programa Justiça e Ação e principalmente essa semana, que é uma semana muito especial para mim, com a chegada do meu primeiro filho. Me sinto muito feliz e honrado, mais uma vez, estar sentado nessa cadeira para tirar a dúvida dos consumidores. Geralmente não é necessário, e aí eu quero eu quero iniciar esse quadro, porque eu já me sinto confortável com a presença do Dr. Rômulo, né, com a convivência, a gente vai estreitando os laços. Eu quero lhe parabenizar pela chegada do seu herdeiro, né, o Matheus. Estive lá e você está vendo aí, vamos colocar uma foto, você está vendo agora a foto, a minha foto com o Dr. Rômulo e com o Dr. Diego e o Mateuzinho ali no meio, você está vendo. Então, eu quero parabenizar o senhor. Ainda não tenho filho, mas eu imagino que deve ser uma emoção que realmente a gente não consegue externar. Parabéns aí pela chegada do Mateus. Eu agradeço, Fidelix, a visita primeiramente, e eu posso te dizer que anteriormente eu só ouvia e escutava muito dizer que era uma sensação única a chegada de um filho, poder vê-lo, segurá-lo, e eu posso te dizer que tudo que me disseram antes da chegada do meu filho, eu pude concretizar agora durante essa semana. Bacana. Mateus aí um parceiro para toda a vida do doutor Rômulo Serra. E vamos à primeira pergunta. A sua participação é via WhatsApp, telefone na tela. Você manda a sua pergunta, a sua dúvida e o doutor Rômulo Serra prontamente tira qualquer dúvida que você possa mandar via WhatsApp. Primeira pergunta na tela do telespectador. Bom, qual o prazo qual prazo para que o meu nome fique inscrito no SPC ou no Serasa, doutor Rômulo? Fidelix, isso é interessante e é uma dúvida corriqueira e quanto mais de todos os consumidores, da sociedade em si, porque tem várias pessoas que se encontram nessa situação de ter o nome inscrito nos órgãos nos serviços de proteção ao crédito. Bom, o artigo 43, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que fala a respeito desse assunto, preconiza que os dados dos consumidores devem estar feitos de forma clara, objetiva e de uma linguagem que seja de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas dos consumidores por prazo superior a 5 anos. Então, esse prazo
para que o nome fique escrito nos órgãos de proteção ao crédito, só pode ser como prazo limite o de 5 anos. Passou esse prazo período, tem que sair o nome, independentemente do pagamento ou não da dívida, tem que sair o nome do consumidor do serviço de proteção ao crédito. A nossa própria jurisprudência já é uníssona nesse sentido, principalmente no que diz respeito a esse ponto. Se não me falha a memória, é a súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que o prazo máximo para que tenha o consumidor como seu nome escrito no serviço de proteção ao crédito, prazo máximo de 5 anos. Então, passou desse prazo, já é uma arbitrariedade. Caso venha a acontecer de, passados esses 5 anos, o consumidor ainda persista em desfavor do consumidor essa inscrição, ele pode não só procurar via administrativa, que são os órgãos de proteção ao consumidor, e aqui notadamente o PROCON, como um advogado para que tome as medidas cabíveis para que seja retirado o seu nome. Perfeito. Bom, aproveitando também, pedindo à produção que coloque aí o cronômetro para que a gente possa estar seguindo e lembrando que a sua participação é via WhatsApp, telefone na tela, envie seu WhatsApp, vamos conversar via essa ferramenta fenomenal que é hoje tem tomado conta de, né, eu acho que do mundo inteiro, o WhatsApp, a turma tirando as dúvidas, mandando as perguntas. Vamos a mais uma pergunta do telespectador, pergunta na tela. É cabível dano moral em inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito? Meu nome ficou sujo, indevidamente, de repente por uma cobrança indevida. Cabe dano moral? Bom, Fidelix, essa é uma situação que nós deveremos analisar caso a caso, o caso concreto e a situação específica. Bom, é até interessante fazer um adendo e uma divisão com relação a essa situação. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é dizer que gera uma indenização a depender da situação. Só que, de outro norte, de outro ponto, se tem já o entendimento uníssono, mais uma vez, da nossa jurisprudência, notadamente com relação ao Superior Tribunal de Justiça, se não me falha a memória, mais uma vez, a súmula 383 do STJ, que diz que se já pré-existir uma inscrição no nome do consumidor válida, essa como situação não autoriza a indenização por danos morais, caso tenha outra inscrição, mesmo sendo ela indevida. Então vamos lá, para ficar claro para o consumidor. Se você já tem uma inscrição no serviço de proteção ao crédito em seu nome, se posteriormente vier válida, e se posteriormente vier a inscrição de outra empresa, outro grupo econômico, outro estabelecimento comercial que insira indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por essa que já existe e que foi válida, ela desautoriza você a receber qualquer tipo de indenização por danos morais. Perfeito. Se já tiver o nome sujo, né, de forma válida, sujou o nome novamente de forma inválida, aí não cabe dano moral. Não é autorizado o dano moral. Isso já é início na nossa jurisprudência e é quanto maismente esse disposto pelos juízes em sentenças que são solicitados nesse sentido. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via WhatsApp, a sua participação sempre pelo WhatsApp. Vamos à próxima pergunta. É aplicado o Código de Defesa do Consumidor aos profissionais liberais? E aí eu quero estender um pouquinho, doutor Rômulo, para que o senhor detalhasse e desse um exemplo básico para que o telespectador entendesse o que é profissional liberal. Bom, simples, vou explicar o que é profissional liberal. Eu sou um profissional liberal. Profissional liberal nada mais é aquele profissional que tem a experiência, que foi formado, como ela fez a graduação em uma universidade, que tem a técnica e desempenha a sua atividade, que seja ela de forma sem ser empregado, ou que seja mesmo, como se diz no jargão, o seu próprio chefe. Advogado, dentista, médico, engenheiro, são esse tipo de profissional liberal. Ele se difere um pouquinho com relação à responsabilidade. Isso já diz no nosso Código de Defesa do Consumidor e é bem claro nessa situação. O artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, no caso de responsabilidade, ele diz que nessa situação específica dos profissionais liberais tem que se ver a culpa.
se no exercício do seu mistério ou da sua atividade, o profissional liberal agiu com negligência, imprudência, imperícia, a depender do caso concreto. Diferentemente daquelas outras situações que nós já dissemos aqui, que no caso de vícios existentes nos produtos, os vícios existentes no produto, nos serviços, a responsabilidade é objetiva do fornecedor, independentemente de culpa. Então, existiu o vício, existiu o defeito, a responsabilidade de consertar e reparar o vício. Já no caso dos profissionais liberais, tem que se mensurar a culpa dele na situação. Se ele agiu com negligência, com imprudência, imperícia no caso concreto. De cada situação uma situação, né? Isso. Vamos à próxima pergunta do telespectador via WhatsApp. A sua participação é importantíssima. Envie seu WhatsApp, telefone na tela, para que o Dr. Rômulo Serra possa tirar prontamente aqui no estúdio do Justiça em Ação. Fui efetuar uma compra e já tinha um contrato pronto. Me disseram que era um contrato de adesão. Pode isso, doutor Rômulo? Fidelix, hoje o contrato de adesão é o comumente, usualmente utilizado tanto por estabelecimentos, instituições financeiras, pelo estabelecimento comercial. Quando você vai efetivar um empréstimo, quando você vai fazer qualquer tipo de serviço, sempre tem aquele contrato padrão em que você chega e utiliza. Nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o contrato de adesão nada mais é do que aqueles contratos em que o fornecedor, de forma unilateral, já dita as cláusulas que tem nele. Quando chega, é um contrato, na verdade, pré-fabricado, que você só chega e se você assina. Na verdade, respondendo o consumidor, pode sim. Não é pelo fato de esse contrato já estar realizado pelo fornecedor de serviço que vai fazer com que ele não seja e não se obedeça às regras contidas no Código de Defesa do Consumidor. Eu acho, ao meu modo, que eles estão até mais do que qualquer outro tipo de contrato, até pelas situações de hipossuficiência do consumidor perante isso. Então, qualquer cláusula abusiva que constar nele e dentro daquelas situações previstas no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor estão inseridas, como cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem, que tenham obrigações iníquas, abusivas e por aí vai. Então, pode sim, mas ele está dentro e pautado pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Maravilha, mais uma participação via WhatsApp do telespectador. Vamos a mais uma pergunta, doutor. E essa aqui, olha, a pessoa não tem o nome, mas ela colocou até a empresa, inclusive cenário, né? É motivo de muita reclamação. Doutor, a SEMAR veio em minha residência e sem presença de ninguém da minha família, constatou um gato e aplicaram uma multa. Isso é legal? Eu acho que não é a questão do gato, mas sim a ausência das pessoas lá, até para comprovar que realmente existiu o gato, né, doutor? Fidelix, como usualmente tu costuma dizer, isso quase não acontece, né? Quase não acontece. É uma situação totalmente esdrúxula ainda no dia de hoje com relação a isso, principalmente porque o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que todo órgão público, que seja através de suas concessionárias ou permissionárias, devem prestar um serviço eficiente, seguro e em favor do consumidor. O próprio parágrafo 1º do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dita que nessas situações, em havendo ineficiência na prestação do serviço, tem o dever de reparar. A situação específica aqui, a gente pode levar ela por vários viés, mas compilando essas situações, a gente pode dizer que a todo cidadão tem que ter o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, que seja na esfera administrativa, que seja na esfera judicial. Então, nessa situação específica, primeiramente, eles não poderiam lavrar qualquer laudo de forma unilateral e constatar sem a anuência de ninguém. Com uma opinião apenas a deles. Né? Em segundo lugar, eles não poderiam ter deixado de dar a oportunidade da pessoa se defender com relação ao que eles estão alegando. Então, todo o procedimento aqui, no caso específico que foi realizado, foi um procedimento totalmente ilegal e arbitrário, que deve ser combatido ou pela esfera administrativa ou na esfera judicial. Perfeito. Então, se não tiver ninguém em casa, não pode comprovar que existe efetivamente o gato. Na verdade, se até tiver o gato, mas não pode, como você falou, lavrar e tentar passar... Ficaria muito fácil na situação, qualquer agente da SEMAR em qualquer lugar e de forma simples, banal, e retirar qualquer que fosse a situação e dizer que existia um gato ou desvio de energia, mais comumente, popularmente chamado de gato. Bom, mais uma participação do telespectador via WhatsApp, telefone na tela, você manda o seu WhatsApp e prontamente o doutor Rômulo Serra vai tirar suas dúvidas. Doutor Rômulo, encerramos as perguntas, né? Eu quero lhe agradecer
a sua participação aqui e dizer que realmente são momentos esclarecedores, que tem muita gente aí que nos encontram pela rua, até na faculdade, nos fóruns a gente vai fazer matéria e tem mandado um abraço para o senhor. Dr. Rômulo Serra, manda um abraço para ele. Então eu estendo o abraço de todos os telespectadores ao senhor e mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço e fico lisonjeado com as palavras e espero ter colaborado mais uma vez com os consumidores e ter tirado um pouquinho das dúvidas dele, pelo menos tentado esclarecer. Com certeza tem esclarecido e muito. Seguinte, segundo bloco, nós teremos uma entrevista fenomenal com um advogado criminalista. Vamos trazer em pauta aqui para o estúdio, Dr. Rômulo, ação controlada. Está na moda, né? Está na moda, a Polícia Judiciária tem feito várias ações, entre elas a ação controlada. O que é ação controlada? Quando ela quando ela pode ser usada. Então, ação controlada é o próximo assunto do segundo bloco, daqui a pouquinho voltando.